E nós falamos sobre esse assunto agora com a nossa editora internacional, Adela Cardoso, que está conosco aqui na programação. Adela, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso programa. Vamos lá, Adela, chegamos a um patamar de que podemos já falar que a guerra está acabando. Assim vem dizendo Donald Trump e assim nós vamos também encontrando esse acordo de cessar-fogo que foi costurado e que nessas próximas horas devemos ter a soltura desses reféns. O que dá para esperar dessa primeira fase dela? Pois é, acho que também dá para a gente esperar um pouco de cautela até, não que a gente seja pessimista, mas a gente está só começando esse processo de soltura de reféns e ele é muito delicado, porque ele envolve também a libertação de reféns mortos. São corpos que precisam ser recuperados em meio aos escombros da faixa de Gaza e que o Hamas já disse que não tem a certeza de que vai conseguir encontrar nesse prazo que se estende, termina às 6 horas da manhã no horário de Brasília, todos os corpos. Caso o Hamas não consiga entregar todos esses corpos, será montado um comitê internacional para ajudar a procurar esses corpos. E aí também Israel pode ter algum tipo de resposta um pouco negativa em relação ao não cumprimento dessa fase. Mas, por enquanto, tudo se encaminha da maneira que foi planejado. O que a gente espera é que nas próximas horas sejam entregues os reféns vivos, eles serão entregues em um espaço de 1 hora. Em 2 localidades serão entregues parte dos 20 reféns vivos. 1 hora depois, às 3 horas da manhã, serão entregues os restantes dos reféns vivos. Então, a gente tem um espaço de 1 hora para a gente ver os reféns sendo entregues aos veículos da Cruz Vermelha. Daí, eles serão levados para uma base militar de Israel, a base de Ren, fica mais ou menos no sul de Israel. Todos serão levados para essa base, onde se encontrarão com os familiares. Esses familiares estão avisados para chegar a essa base por volta da 1h30 da manhã do horário de Brasília, 7h30 da manhã no horário local. Agora são aproximadamente 5h20 no horário local de Tel Aviv. E esses reféns que serão entregues nessa base se encontrarão com os familiares, prontamente serão transportados de helicópteros para hospitais na região de Tel Aviv. Vários hospitais têm sido preparados para receber, Estevão, esses reféns que devem chegar com uma situação de saúde bem debilitada. Dela, dá para a gente falar dessa preparação médica que tem se construído dessa forma? Inclusive temos uma imagem aqui que é tal, né, dela, onde deve passar também esses carros levando esses reféns. Dá para esperar do estado de saúde dessas pessoas? Claro, primeiro vamos mostrar para quem está em casa, explicar o que significa essa imagem. É o Hospital de Nasser, é um hospital palestino na cidade de Khan Yunis. Não tem nada a ver com os hospitais que a gente estava falando em Tel Aviv. Essa é uma imagem que está sendo filmada ao vivo lá no território da faixa de Gaza. Esse hospital, ele é um hospital onde vão passar na frente dele os veículos da Cruz Vermelha que vão estar viajando os reféns que serão entregues pelo Hamas daqui a pouco. Se aproxima esse momento. É muito importante que a gente também pense que há uma grande possibilidade, Estevão, deles nem saberem que eles estão sendo libertados. Isso porque os especialistas dizem que ao longo da guerra, muito provavelmente o Hamas transportou esses reféns de um lado para o outro, até para se mover e fugir dos bombardeios israelenses. Então, muito provavelmente, eles podem ainda nem saber que serão libertados. Então, o que a gente vai ver nessa imagem são os carros da Cruz Vermelha daqui a pouco. Agora, respondendo a sua pergunta sobre a situação de saúde, os médicos israelenses esperam que eles venham com problemas sérios de desnutrição. Essa desnutrição causa problemas especialmente ao rim, bem como outros órgãos do corpo. Então, os hospitais israelenses estão com um grupo de especialistas em desnutrição e em reabilitação para atender esses reféns. Também se espera que eles venham com uma perda muscular
Muito impactante isso porque muitos deles estavam em túneis e eles não conseguiam ficar de pé. E isso, segundo os especialistas, causa uma perda muscular muito grande. Claro que eles também ficavam amarrados, então também é um fator que contribui para essa perda muscular. E claro, eles vão enfrentar drásticas questões mentais, não só porque ficaram muito tempo em isolamento, mas principalmente os soldados israelenses que acredita-se que foram muito torturados, afinal são 2 anos de cativeiro. Então haverá uma reabilitação mental para os reféns civis e também para os soldados israelenses que estão há tanto tempo em cativeiro. Com certeza essa deve ser uma das maiores consequências que esses reféns, né, vão ter que lidar nesses próximos dias, próximos anos da vida, que é tentar conviver, mas com essas sequelas do passado físicas, mas mentais principalmente. Derla, vamos também falar desses números. Nós tivemos libertações de reféns ao longo também desses 2 anos. Algumas pequenas ainda em 2023, lembro que algumas senhoras também foram libertas. Agora em 2025, em janeiro, tivemos até 6 semanas de cessar-fogo com alguns acordos. Eram liberados prisioneiros por parte de Israel, prisioneiros palestinos que estavam em prisões israelenses, e no outro lado alguns reféns. Esses reféns até saíam caminhando às vezes, né? Foi montado um palco com fotos, mas o que nós temos e o que é aguardado pelas forças israelenses nessas próximas horas? Bom, vamos fazer então um balanço de reféns que foram libertados até agora nesses acordos de reféns anteriores a esse. Até o momento, 146 reféns foram libertados vivos e 58 tiveram seus corpos resgatados. É importante fazer essa diferenciação também e enfatizar que um refém, mesmo que ele tenha falecido em cativeiro, ele é considerado pelas autoridades israelenses ainda um refém, e por isso é importante que os seus restos mortais sejam devolvidos aos familiares para que possa haver um enterro. Agora, nessa leva, a gente espera 48 reféns, deste total, 20 se espera que estejam vivos. E desse total de 48 reféns, há um refém que está morto. Essa é uma informação que já é esperada pelas autoridades israelenses, porque é um soldado que foi morto em 2014, seu corpo está na faixa de Gaza e Israel conseguiu incluir o nome desse soldado nessa troca de reféns, Estevão.